E hoje aqui no programa também a gente tem um Papa. Papa Léguas, aquele desenho animado, o coiote fica correndo atrás e nunca pega, só que é o da vida real. Carlos Espósito, o homem que atravessa desertos correndo. Tudo bem? Vem cá. Você, coincidentemente, quer dizer, a gente convidou, mas ele te ajudou a fazer uma preparaçãozinha. Exatamente, porque realmente é difícil voar 100 dias, dormindo pouco, tudo isso. Então, o Carlos, uns 6 meses, me preparou, fez uma tortura para mim. Uma tortura. Deu certo mesmo. E ele deve ser bom de tortura, né, cara? Maravilha. Para gostar de atravessar deserto. Se não é diretamente falando, é pela internet. E-mail direto. Pô, fez hoje? Fez. Rapaz, aí você pode mentir até internet. Vou fazer agora. Não, mas aí eu mando um e-mail para a esposa dele, para a Marga, perguntando se ele está mentindo. Espósito, onde é que você estava no dia 11? Eu estava em voo, eu estava indo para o meu mais recente deserto, que era o deserto de Mojave, na Califórnia. Eu estava no momento que teve o atentado, eu estava entre Houston e Los Angeles. Aí o nosso avião recebeu aquela ordem do presidente americano de todos os aviões descerem. Eu estava em voo na hora que teve a explosão. Então, todos os aviões que estavam em voo nos Estados Unidos tiveram que descer. Aí o nosso avião largou em El Paso, na fronteira com o México, e abandonaram a gente lá. Eu tive que continuar a aventura pegando um ônibus. Para ele não tem problema. Estou no México, eu tenho que ir até Califórnia. Vou andando. Eu preciso de gasolina, ele não, né? Mas você sabe que naquele momento ali, a gente não sabia o que ia acontecer. Quer dizer, vocês tiveram que pousar onde? Pousamos em El Paso. É na fronteira, você está ali a 500 metros do México. Você estava com material de... Não, já estava indo pro deserto. Para atravessar o deserto. Para atravessar, para correr um pedaço do Mojave. Na verdade, quando eu falo, eu não vou atravessar o deserto de ponta a ponta. Não, eu sei, mas eu fui cruzar, fui correr um pedaço do deserto. Então, quando eu cheguei lá, a gente não tinha ideia do que ia acontecer, se a gente ia ficar ali muitos dias, se a gente ia conseguir sair. Então, eu já comecei a pesquisar ali, que ali tinha um deserto perto, tinha a ponta já do deserto de Sonora, já era ali perto. Então, eu já ia trocar o meu deserto, já que eu estava ali, eu já ia correr por ali. E teve a história de teu equipamento apreendido, algum lance assim? Foi sorte minha. Eu estava levando um foguete. Eu estava levando um foguete sinalizador. Porque como essas travessias que eu faço normalmente são sozinhos, eu estava levando... Você tem alguma coisa parecida? Tenho um foguete... Na hora aqui não está aqui, não. Está aqui. Vai ser complicado. Esse aqui é um foguete sinalizador. Tá? Você puxa o cordão, ele joga a 300 metros de altura, explode... Aí desce de paraquedas uma coisa iluminando, uma bola iluminando, para dizer onde você está, que você está verticalmente lá. Se você tiver algum problema. Exatamente, como eu ia estar sozinho. E usa uma vez só? Usa uma vez só, é para o momento certo, depois já era. Isso estava na sua mochila de mão? Estava na minha mochila, não, estava na bagagem e eles apreenderam. Aí a Polícia Federal pegou e não me deixou levar. Do México ou do Estados Unidos? Não, daqui mesmo, do Brasil. Foi minha sorte, né? Porque como é que eu ia explicar eu com um foguete lá nos Estados Unidos? Uma hora dessa de um atentado desse. Quer dizer que ela não deixou você viajar? Não deixou. Mesmo na mala? Mesmo na mala. Ia por baixo do avião. O que você tem mais aí? Essa história de... O que é isso? Tem, assim, alguma modalidade esportiva ou é uma coisa de desafio pessoal? É desafio pessoal. Nos Estados Unidos Igual tem mais... no seu caso? Desafio pessoal. Nos Estados Unidos tem mais gente que faz correr em trilha. Sabe, correr em trilha. Na verdade, eu gosto de correr em trilha. Se está em mato, se está em deserto. Só que eu uni duas coisas que eu gosto, que é correr... 3 coisas, né? Correr, a natureza e o deserto. Então eu juntei isso tudo e... Correr trilha não tem tanto desafio, deserto tem, né, cara? Dependendo de onde é trilha. Mostra aí o que você... Por exemplo, você entra nesse... Como é o nome desse deserto na Califórnia? Mojave. Parece muçulmano, né? O nome não parece que é americano. E, por exemplo, você entra no deserto, depois desses primeiros 25, 30% que eu falei, que de repente já não tem muito mais volta. Você usa realmente a bússola? Periodicamente. Na verdade, você tem que estar sempre se orientando e mesmo assim eu me perco. No Mojave eu me perdi. Mas você está sempre se orientando? Pelo seguinte, você tem que estar sempre preocupado com essa orientação. Você sabe não, você tem mapa, o mapa... Você não tem direito de usar o GPS, então, não? Não, eu não uso. Mas estou pensando, depois dessa do Mojave, eu comecei a pensar. Mas você não usa para poder fazer a coisa mais... Para poder ficar mais desafio. Mas essa daqui realmente, no Mojave, o que acontece? Mas você não leva nem escondidinho GPS ali na última hora? Eu estou pensando seriamente em fazer isso. O que acontece? Quando você está correndo em trilha, a diferença de você fazer uma caminhada
para uma corrida é a seguinte. Você está fazendo uma caminhada, você está andando, aí andando mesmo, você pega o mapa, se orienta, não tem, aquilo ali não te atrapalha. Agora, correndo, você está sempre preocupado se você não vai tropeçar numa pedra, num galho de árvore, um galho, você está na cara. Então, não dá para você se orientar correndo. Então, você tem que parar, pegar o mapa, se orientar. Porque, normalmente, eu corro, não corro com o mapa na mão, corro com uma garrafa de água. Certo. Então, tem que parar, pegar o mapa. Então, eu evito isso. Sabe, eu evito ao máximo. E no Mojave eu exagerei esse não me orientar. Porque tinha uma trilha, eu estava seguindo uma trilha. O problema é que teve um momento, tinha uma trilha abandonada, velha, mas que estava tão velha quanto a original que eu estava. E elas se cruzaram e eu peguei a velha. Como eu estava na trilha, eu falei, estou na trilha, não preciso me orientar. Quando eu fui perceber, eu estava dentro de um túnel, de repente eu parei, resumindo a história, eu vi que estava esquisito, quando eu reparei, eu estava dentro de um cânion. Sabe assim, a 10 metros entre uma parede e outra, parede de 50 metros. Você não conhece. Aí eu parei, falei, peraí, eu olhei no mapa e vi que não tinha um cânion, não tinha um. Eu estava para lá, você estava para cá. Exatamente. Aí na volta tive que voltar correndo, todo pedaço que eu tinha andado errado. Depois E às vezes você está levando água e comida. Eu estava levando esse dia no Mojave, eu estava levando 4 litros de água. Eu vim encontrar minha equipe de apoio 5 horas depois, porque essa trilha cruzava uma pequena estrada uma estrada de serviço, uma estrada de terra que não levava a lugar nenhum. A equipe de apoio ia estar ali num ponto, eu ia cruzar, apanhar água e continuar correndo. Essa travessia que você fez do Mojave, quantos quilômetros? Teoricamente, o que eu queria fazer tinha 55 quilômetros. E temperatura? A temperatura chegou a mais de 45. Programão. Vem cá, Edfone, mostra aqui, esse tipo de alimentação mesmo? Dependendo isso aqui eu usei no Saara, tá? Nessa corrida do Saara, que eram 7 dias. A Maratona de Sabre. Eu fui o primeiro brasileiro a ir lá para essa corrida. Você lá tem que ser autossuficiente. Durante 7 dias, você só tem direito à água que eles entregam durante a corrida, uma garrafa, daqui a pouco outra. No Marrocos? No Saara marroquino. E você tem que ser autossuficiente em tudo. Então você tem que correr na mochila com casaco, fogareiro, comida. Fogareiro? Você tem que... Não, fogareiro assim, eu pensei que tinha um pouco de peso lá dentro. Não, fogareiro de 30 gramas. Uma chapinhazinha. Tá bom. Sabe, você bota um pedacinho de tabletinho de álcool sólido. E você ia usar, por exemplo, isso aqui, olha só, 150 gramas, olha só. Aqui tem 156 gramas. 156 gramas, isso aqui dá para 2 pessoas. Teriyaki Turkey. Poxa vida, mas não é brasileiro esse negócio? Não, isso aí. Olha aqui, 40 gramas, isso aqui é vegetais, 40 gramas. Mas esse aqui é uma sopa para uma vez? Isso aqui dá para uma vez, dá para 2 refeições. Só que a fome que você chega, eu comia sempre por 2 pessoas. Eu comia uma refeição só, no final da tarde. E essa refeição é o quê? Uma vez por dia? Nessa corrida específica do Saara, você saía de um acampamento e tinha que chegar em outro. Quando você chegava, você estava livre o resto do dia, na hora que você chegasse, até o dia seguinte tinha outra largada. Foram 6 corridas, 6 dias seguidos. Então você chegava lá e tinha que comer. Isso aqui é um aberto, é só para ver como é que é um aberto. Deixa eu ver, segura aqui. Isso é o que tem dentro da sopa. Isso aí é um macarrão. É igualzinho. É quase a mesma coisa. Eu não tinha macarrão, não. Não tinha macarrão? Perna, porque é sopa depois de certo tempo. Os 2 magrinhos, sei que pelo menos, Mas ele me engordou, hein? Ele me engordou. Eu consegui ganhar 7 quilos, acho. Na verdade foi o seguinte, aqui eu fiz a preparação física dele, que eu sou preparador físico. E a minha ideia, quer dizer, com a preparação física, o que acontece naturalmente é ele emagrecer, você começar a perder peso. E a nutricionista dele, a Cristiane Rodrigues, ela fez o quê? Ela engordou ele pensando no que ele ia perder e no que eu estava fazendo ele perder. Porque como ele ia perder peso durante a viagem, ela quis engordar ele. Então ficou uma briga técnica, eu emagrecendo ele e ela engordando. Mas no final deu tudo certo. Pô, cara. E agora, eu queria te perguntar uma coisa. Uma corrida tem toda uma estrutura, você sabe que aquele pessoal tá ali. E esse desafio seu de cruzar um deserto por conta... Vamos na central. Ou de cruzar, falar assim, vou atravessar o deserto tal. Como é que você tenho que montar a estrutura, Eu sei, mas você pensa, você escolhe, você consulta os mapas, fala, pô, agora eu vou tentar... Especificamente essa do Mojave, eu vi 3 trilhas diferentes no Mojave, mas eu não tive informação suficiente para ter certeza de onde eu queria ir. Qual a trilha era mais bonita? Mojave a gente tem... Aqui é Mojave.
Você não encontra ninguém, encontra? Não, essa trilha há semanas não passava ninguém. E você, esposa, assim, qual foi a travessia mais complicada, ou mais perigosa, ou mais emocionante que você fez? É sempre a mais recente, né? Eu diria que Mojave, porque eu fiquei 12 horas nessa situação de estar perdido, a água já tinha acabado. Já tinha acabado a água. Na verdade, eu fui guardando para emergência, falei, na hora que eu estiver morrendo, tem um. Então eu cheguei, quando eu consegui me safar, que eu achei uma estrada, a estrada que eu estava procurando, ainda tinha um golinho, era meio gole. Na verdade, eu botava assim na língua só para me enganar, que eu estava vendo. Então eu fui guardando aquele gole pro último momento. Você é preparador físico? Você faz isso através da internet mesmo? Eu faço duas coisas. Eu trabalho como personal trainer no Rio e faço treinamento à distância. Tá? Quem está no meu site, www.exposito. Ele está aqui? Tá. Então a pessoa preenche um questionário bem completo, faz uma anamnese, o que ela faz, o que ela fez, o que ela pretende. E a gente troca alguns e-mails, a gente se comunica bastante. Então, de posse dessas informações todas, eu peço para ela fazer um teste de VO2, ou ela corre, ou caminha, para ver como está o condicionamento físico dela. E a partir daí eu preparo planilhas semanais que dão ele vai correr, ou vai caminhar, ou vai juntar um judô. Tem gente que treina judô, então aquele dia do judô vai gastar mais energia, então ele vai correr menos. Então eu faço uma preparação completa para ele. E esses seus clientes da internet são mais pessoas assim normais do dia a dia ou são atletas que competem? Os dois. A gente teve, ultimamente eu tive um atleta de Brasília que veio correr a meia maratona do Rio. Pô, show. Vamos terminar aqui. Eu queria colocar uma... Bom, a gente já deu o site do Exposito. Do Gerard também, na verdade você tem mais de um, acho que você tem... Eu tenho um só. Tem um só, você tem mais de um, né? Tem Extreme, não sei o quê. Essas são as outras de carro. Entrando num site você acaba pegando o link para os outros, Exatamente. E eu queria, mostrar umas imagens muito bonitas enquanto a gente vai terminando. Bom, meu irmão, obrigado por ter vindo aí, prazer te conhecer. Se quiser fazer um treinamentozinho de leve, deserto não, já passei. Meu irmão, prazer te conhecer também, parabéns aí. Pô.